Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou nostálgico por ver o dicionário com uma palavra a menos. João Miguel Tavares está fascinado com as iluminações de Natal nas ruas de Lisboa. E Pedro Mexia confessa-se animado depois de ter seguido as eleições para a liderança no Partido Socialista Francês. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Esta semana fica marcada a nível internacional pelo ataque terrorista sem precedentes em Bombaim, na Índia. No plano nacional há dois temas em destaque, duas questões que vamos discutir mais adiante neste Governo Sombra com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O caso BPN, com novos desenvolvimentos e novas implicações políticas, e a visita de Xanana Gusmão a Portugal, numa altura em que já pouco resta da aura romântica que a causa timorense gerou há uma década. Antes, a habitual distribuição de pastas, o Pedro Mexia quer ficar com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, depois da forma como o Bloco de Esquerda decidiu despedir esta semana o vereador José Sá Fernandes. É por solidariedade? Por solidariedade social com Sá Fernandes. Não, porque é interessante, porque eles, num certo sentido, despediram-no, mas ele fica com o lugar, porque evidentemente foi ele que foi eleito e acho que faz muito bem. Este episódio do Sá Fernandes é bastante interessante. Aliás, um dos melhores textos que foi escrito sobre isto foi um texto do Daniel Oliveira no blog dele, que é, como se sabe, um militante do Bloco, e o Daniel Oliveira, um texto bastante longo, escreveu esta frase que eu acho muito, muito interessante. Ele diz que o Bloco que viu desde a primeira hora este acordo com desconfiança e depois diz isto: por razões de política nacional, por receio em assumir responsabilidades de poder, ainda mais com o PS, e por falta de uma relação de confiança mútua entre o partido e o vereador. Ora, o problema desde o princípio foi que o Bloco foi buscar alguém que adquiriu alguma popularidade ou alguma notoriedade mais por destruir do que por construir, era uma espécie de embargador-geral da República, e que não tinha manifestamente afinidades políticas com o partido. Ora, escolher uma pessoa que não tem afinidades políticas ideológicas e que, ainda por cima, pode ser útil num acordo com a maioria, neste caso com a maioria socialista, com António Costa, como foi, era um desastre anunciado. Não é o primeiro impacto do Bloco com a vida real. Eu lembro que o Bloco teve um problema de corrupção, ou enfim, de legalidade, pelo menos, com a sua única autarca. Portanto, o Bloco já está finalmente a entrar está-se a tornar um partido normal. E, portanto, a minha solidariedade tem a ver com essa... Eu tenho alguma simpatia pelos independentes, mais do que pelos filiados. Isto não seria caso para interpor uma providência cautelar, Ricardo Araújo Pereira? Não sei, eu este caso, eu acho que só como é óbvio, só o PSD e o PS é que deviam ter como candidatos pessoas com as quais não têm afinidades ideológicas, porque ali até é difícil perceber se há alguma afinidade ideológica no sentido em que são partidos que não têm ideologia nenhuma. Agora aqui, eu julgo que é... Não posso dizer isto. Não é mesmo muito... Não. A questão é mais uma prova de como o futebol português... Neste caso do Sá Fernandes é mais uma prova, porque eu lembro dos cartazes do Bloco, o Zé faz falta. E só agora, depois destes anos todos, é que leva o cartão amarelo. Teve a fazer falta naquela altura. Lá está. Era só para introduzir um pouco de elevação à nossa conversa. Porquê que o Zé deixou de fazer falta, João Miguel Tavares? Eu acho que, acima de tudo, porque o Bloco de Esquerda é realmente um partido que se dá bem na oposição, mas não sabe o que fazer diferente quando está no poder, porque realmente quando está no poder é muito complicado. Agora, apesar de tudo, eu também quero só aqui salientar que embora me pareça que esta posição do Bloco pode não fazer muito sentido e que nem será, se calhar, muito produtiva para o partido, de facto, os elogios que o José Sá Fernandes tem debitado em relação ao António Costa têm-me feito alguma impressão. Ele já me parece que está para o António Costa como o Vasco Graça Moura estava para o Cavaco. E isso é uma coisa que não se recomenda a ninguém. Com isto, o António Costa vai alargando a sua base de apoio. Quer dizer, de Maria José Nogueira Pinto, que escolheu para uma base de apoio também um pouco flutuante. José Sá Fernandes. Sim, Helena Roseta. Lembremos, por exemplo, que o José Miguel Júdice disse, por exemplo, que foi um apoio importante e que depois se zangou e diz que só revela mais tarde. Acho que escreverá um livro, toda a gente escreverá um livro para revelar mais tarde coisas. Mas isto é interessante
porque, como se lembram, nas últimas autárquicas houve uma possibilidade, houve negociações ou pré-negociações, não sei muito qual é a diferença entre negociações e pré-negociações, mas pronto, entre o Bloco e a Helena Roseta. Uma possibilidade, e portanto essa possibilidade abre-se de novo, a não ser que a Helena Roseta queira também fazer como Sá Fernandes e ser mais uma muleta de Costa do que uma melga de Costa. Não acredito que ela não se vai juntar ao Bloco na Câmara de Lisboa, francamente. Não é juntar, é o contrário. Tanto mais que o peso que ela é o tem. Bloco apoiá-la a ela. O nome forte é Mas ela. ela continua como independente. Disso. Sim, claro. Isso seria o caso Sá Fernandes 2. Quer dizer, a possibilidade daqui a um ano ou dois haver um desentendimento. O que ele está a dizer é um papel inverso. Até o Bloco apoia algum independente. Helena Roseta está há décadas na política. Nós sabemos que era. Quer dizer, ninguém sabia que era o Sá Fernandes antes de ele começar a embargar coisas. E, portanto, nem sequer era uma figura propriamente política, não é? Mal comparado, foi como quando o CDS se candidatou a Nicolau Breiner, quer dizer, foi uma pessoa que adquiriu alguma notoriedade e que depois foi empurrada ali para a frente e que, enfim, tinha algumas, é verdade, ao contrário do Nicolau Breiner, tinha algumas preocupações que tinham a ver com a função. É a diferença que vai de Serpa para Lisboa, provavelmente. Bom, está entregue o pelouro. Quer dizer, isto põe não, acho que isto põe um problema grave ao Bloco, que é basicamente ter sido rejeitado, enfim, há uma rejeição mútua entre eles e o Sá Fernandes e ficam sem candidato para a Câmara. Neste perfil de rejeitados, há sempre Santana Lopes para apoiar. É uma possibilidade que eu gostava de ver. Fica a sugestão de Ricardo Araújo Pereira. Eu sei que eles vão acolhê-la com muito agrado. Está entregue o pelouro do trabalho e da solidariedade social, mais da solidariedade social do que do trabalho, ao Pedro Mexia. O Ricardo Araújo Pereira está insatisfeito por só termos posto na agenda para esta semana o caso BPN. Quer também falar do caso BPP. Sim. E para isso escolheu a pasta das finanças. Tem a palavra. Sim, eu escolhi, obrigado. Eu estou preocupado com o caso do Banco Privado Português, que era um banco que gera grandes fortunas e que está em dificuldades. E normalmente sempre que as pessoas das grandes fortunas estão em dificuldades viram-se para as pequeninas. E portanto, eu estou com receio por causa disso. Eu tenho receio que a Caixa esteja a salvar bancos demais. E que dentro em breve seja preciso salvar a Caixa. Eu estava muito descansado porque tenho o meu dinheirinho. Está na Caixa, eu estava descansado. Enfim, a Caixa em princípio não vai abaixo. Mas a Caixa está a salvar tantos bancos que eu começo a ficar com receio que devia ter o dinheiro num banco desses de malta mais coisa. Mas isto é mais engenhoso do que fizeram com o BPN. Ou seja, ser não diretamente o Estado a intervir, mas a possibilitar terceiros. Justamente. É um esquema bastante... Uma triangulação, pode-se dizer. Alguém esta mesa tem... Eu até exijo que se diga. Não, é que o BPN, supostamente, afinal aquilo caiu foi por causa das trafolhices internas e foi apoiado pelo Estado. Este caiu, aparentemente, por causa da crise. Parece que o caso está bastante mais difícil, o que não deixa de ser curioso. Portanto, ou seja, se o BPP, na verdade, tivesse feito muita trafolhice, se calhar tinha tido mais hipóteses de receber eu acho que para aprender. Eu acho que nós, com este ambiente, estamos quase a chegar ao famoso poema do Brecht, que diz que um ladrão de bancos não é nada ao pé de um dono de bancos. Vamos entrar num terreno em que é preciso declarar os conflitos de interesses. Alguém tem, nesta matéria, algum conflito de interesses? Não, eu ou a esposa. Tenho tão pouco dinheiro em no matéria banco, de bancos, é melhor pôr já as cartas na mesa. É o que eu tenho está na... Eu já disse, o que tenho está na Caixa. Eu tenho não quero que os senhores que ficaram sem o deles do BPP vão lá buscar o meu, é só isso. Se os bancos falirem, nem dou pela diferença. Fica entregue o pelouro das finanças a Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares quer esta semana ser Ministro da Justiça porque tinha a intenção de aplaudir o fim do processo Casa Pia. Acontece que as alegações finais tiveram de ser interrompidas, ainda haver razões para aplauso. Há aqui um lado comemorativo que eu gostava de sublinhar. Quer dizer, 4 anos... quase. 4 anos é muita coisa. Quer dizer, 4 anos deu para uma juíza engravidar, ter filhos, ele crescer, entrar na creche, quem sabe daqui a nada ter netos, e é uma coisa bonita, não é? Ver aquelas pessoas crescerem, ao mesmo tempo ver os nossos filhos crescerem enquanto o processo de Casa Pia se vai desenvolvendo. Mas o que eu acho, falando um bocadinho mais a sério, o que eu acho fantástico é que a justiça portuguesa, no caso de Casa Pia, isso foi muito claro, vence-nos pelo cansaço. Eu acho muito importante que uma sociedade tenha um poder de indignação e quando uma coisa como esta, tão grave como o caso de Casa Pia acontece, as pessoas sentem uma indignação genuína e acho que isso aconteceu muito, mas ao fim de 4 anos já nada dura. A sensação que eu tenho é que aquilo chegou ao fim, mas já ninguém quer saber, ninguém mais atura aquilo, ninguém mais suporta aquilo.
Quer dizer, e agora vimos estas alegações finais. Já não duram somos há diretamente 3 dias. implicados. Semifinais, ainda não As são bem... semifinais já ninguém atura aquilo. Aquilo paga-se por causa que a K7 já não aguentava mais alegações Não do estou totalmente de acordo com o que estás a dizer por duas razões. Primeiro, porque evidentemente 4 anos é muita coisa, mas os números que foram divulgados sobre o processo são números estarrecedores. 60 mil folhas, 528 apensos, 1052 CDs, 314 DVDs. Ou seja, isto é um Só para ler todo o processo. Isto é um processo que nunca poderia demorar 4 meses, não é? Mas 4 anos? Espera. Ponto número 1. Ponto número 2. Uma das razões pelas quais o processo demorou tanto, e isso sim, acho que foi um dos aspectos mais graves, foi a quantidade de incidentes processuais, de recursos, de recusas de juiz, etc. E aí, provavelmente, houve excesso na defesa e em algumas manobras. Mas eu acho mais importante, mais do que ficar, enfim, abatido com os 4 anos que durou este processo, eu acho que esta impunidade da Casa Pia durou, pelos vistos, décadas, e essa, aparentemente, acabará, mesmo que, enfim, com uma parte pequena dos implicados, e certamente não com os implicados ao longo da sua história, mas nós sabemos que isto foi levantado, era o general Yanes presidente. Portanto, eu acho que é bom, apesar de tudo, que isto esteja em alegações semifinais, seja qual for o resultado que a Justiça... Não, isso é indiscutível, mas de qualquer forma esta demora... Quer dizer, a Justiça não pode demorar, por mais complexo que seja um processo, não pode demorar 4 anos a chegar ao fim desse processo. Há imensos processos que não estão decididos enquanto as pessoas estão em vida. Há muitos réus, muitos queixosos, muitos assistentes, muitos arguidos que morrem até haver uma decisão. Aqui os putos cresceram, pronto. Já não são putos. Alguma alegação final, Ricardo? Não, quer dizer, o processo é complexo. Eu no outro dia estive a ouvir a Catalina Pestana e ela, segundo o que ela diz, o processo devia ser mais complexo ainda, porque ela diz que muita gente ficou de fora e, portanto, eu também gostava de acreditar que essa impunidade acabou, mas, enfim... Vamos ver, não é? É isso. A conclusão das alegações finais neste processo Casa Pia foi adiada para 9 de dezembro, portanto, terça a 8 dias. Mais Devemos 15 dias, voltar, também é isso. São mais 15 voltar ao dias. assunto. Qual é a justificação, por exemplo, para estes 15 dias? Encontrar a cassete. Encontrar uma cassete com... O homem está ali... Já era que que teve dias, problemas com cassetes. As cassetes estão a dar muitas complicações. O homem está às Há um problema tecnológico que já foi sublinhado Há um problema aqui. tecnológico. As pessoas têm mesmo que se virar para o minidisco. Muito bem. Agora os estados de espírito, não os estudos de espírito. Isso é do Eu daria fim, outra é. conversa. Os estados de espírito desta semana: ânimo, fascínio e nostalgia. Começamos pela nostalgia. Ricardo Araújo Pereira. Sim, é o estado de espírito mais bonito, acho eu. Obrigado. Estou nostálgico por causa do final da palavra estagnação. Acho que a palavra estagnação foi proibida na Lusa. E eu tenho pena que uma palavra termine. Há um texto engraçado do José Gomes Ferreira sobre palavras que acabam. É um bêbado a lamentar o fim da palavra estólido e da palavra ruaz, por exemplo. E eu, que tenho muitas vezes a lucidez de um bêbado, gostava de pegar nisso justamente porque a palavra estagnação, que acho que é proibida porque não se pode dizer da economia portuguesa que está estagnada. 0,1% Não é estagnação. A estagnação é 0,0. Se calhar é aquela tática desde que lhe chamem outra coisa. Exatamente, pode ser isso. Pode ser, tudo bem, desde que lhe chamem outra coisa. E a estagnação parece que está em vias de acabar. É sempre triste quando uma palavra morre. Estagna. E sim, sobretudo a palavra estagnação, estagnar, do latim estagnar, que significa estacionar. E, portanto, só fazer aqui uma pequena homenagem de fúnebre à palavra estagnação. A economia portuguesa está estacionada. Pronto. Não, eu mesmo isso não sei se pode. Pode-se dizer estagnação no TSF? Estagnação. Vê isto como um caso de censura, João Miguel Tavares? Não, então... Não, isso eu também acho que não. Uma cabala. Vejo isso como uma cabala. Uma urdidura. Eu prefiro. Pronto. O Ricardo Araújo Pereira está nostálgico. Devolvamos-lhe a estagnação a que ele tem direito. Obrigado. O Pedro Mexia confessa-se animado de tal modo que quer voltar ao assunto que já tratou na semana passada, a eleição da líder. Porque Sim. foi uma senhora Sim, eu quero voltar ao da assunto. líder da oposição em França. Houve algumas pessoas que me fizeram chegar a
o seu espanto com o interesse que eu dou a um tema tão irrelevante. Aliás, o João Miguel... O próprio em direto, não é? O João Miguel em direto. Mas foi com um sentimento de admiração. Não, mas Será por ter havido duas mulheres na isso. corrida? Mas porquê é que nos há de interessar a história de um Partido Socialista que tem fações divididas, uma é mais à direita, outra é mais à esquerda, discute-se alianças, discute-se o populismo, não sei, é um tema tão distante. Não me diz nada também. Bom, mas isto para dizer que Martine Aubry foi eleita com... Cento e poucos votos. Ela teve 67.451 e a Ségolène 67.349, portanto foi literalmente o partido dividido ao meio, e foi aparentemente uma coisa rara que já não acontecia há algum tempo no panorama europeu, um Partido Socialista que elegeu um líder socialista. Isso é incrível, de facto. Eu, desde Zapatero, acho que não tinha acontecido. E eu acho que é um momento para... Eu pessoalmente gosto de líderes socialistas em quem nunca votaria. E aborrece-me aqueles em que a gente, se calhar num dia mau era capaz de votar neles. E isso não gosto. Os Blair, Sócrates e tal, são personagens que não me agradam. Assim, um socialista mesmo à série, ainda por cima, filha do Jacques Delors, introduziu as 35 horas, tem É o que se chama o espírito conservador. Manter o socialismo socialista. Sim, os partidos socialistas deviam continuar sobretudo porque se torna bastante mais difícil ganhar eleições. É uma coisa que eu também aprecio. É isso mesmo. Eu, como pessoa da esquerda socialista, fico triste que a socialista tenha ganho, porque é raríssimo um partido socialista liderado por um socialista ganhar uma eleição que seja. E, portanto, isso significa que o Sarkozy vai ter muitos anos de vida à frente do... E feliz. Neste caso havia duas mulheres a disputar o lugar. Quem é a mulher que no PS português pode daqui a uns anos vir a ocupar o lugar que hoje é do José Sócrates? João Miguel Tavares. Pergunta, vamos por aí. Podemos fazer aqui uma espécie de não sei, adivinhação. A Elisa do Porto. Nenhum dos nomes que se anuncia é mulher, não é? Não sei que a gente não sabe alguma coisa, mas José Seguro, António Costa... Posso sonhar. Depois de ter havido uma relativa aproximação ao PS, designadamente com o apoio ao Dr. Mário Soares nas últimas presidenciais, eu votava em Joana Amaral Dias. Eu e todo o povo português. Está formulado. Tem a Marta Rebelo, que também é... Pois, já é verdade, pois tem. Um voto uma ideóloga muito apreciada. Pronto, o Pedro Mexia vai continuar a acompanhar a política francesa para nos avisar sempre que encontrar qualquer coisa de relevante, qualquer coisa de interessante. Ele trará aqui para nos Deixa-me só dizer que um dos títulos de um dos jornais franceses sobre o PSF era Partido Suicida, que é acho que é uma mudança de nome interessante. O João Miguel Tavares, mais desligado das questões ideológicas, sente-se fascinado com as decorações de Natal em Lisboa. É a chamada mudança da azimute. Eu gosto de trazer para aqui temas que realmente preocupem as pessoas. Olá, isto é muito giro. Imaginar-vos a preparar isto, mexer em casa, lá está, uma socialista e tal, e este. Estão queridas as luzinhas. Muito giro, parabéns, João. Estou muito mais próximo de ti do que do poeta Rui. Muito obrigado. Enfim, é que se deve o fascínio. Que realmente interessam. Mas há aqui uma grande seriedade. Porque, aliás, vou começar por fazer um elogio do capitalismo. Bravo. Porque... Acho que merece, neste momento. Tem tipo poucos meninos, acho que... O capitalismo... Onde é que... Qual é a relação do capitalismo com as luzes de Natal? Eu simpatizo que a Câmara Municipal de Lisboa, não tendo dinheiro, não é? E estando com manifestas dificuldades, entrega a uma empresa, não é? E a quem tem mais dinheiro essa bela tarefa de nos eliminar o Natal. E, portanto, eu quanto a isso não tenho nada contra. E não tenho nada contra o facto de haver uma árvore da zona no cimo do Parque Eduardo VII, nem contra os globos da TMN, talvez um bocadinho exibicionistas, diria eu. E mesmo há ressonâncias bíblicas naquele Cristo... vendido à Samsung, não sei por quantos dinheiros, mas eu queria ver o Cristo Rei novamente vendido e em pleno século XXI e é uma coisa bonita. Agora, o que eu não percebo é porque é que as decorações de Natal em Lisboa estão tão pindéricas este ano. É porque isso é que alguém tem que explicar. Não, isso é que eu gostava de saber, porque supostamente a Câmara de Lisboa escolheu uma empresa
que ficou responsável pelas decorações de Natal. E essa empresa terá vendido à TMN e à Zone bom, a Samsung foi outro assunto. Aí foi o patriarcado. Foi o patriarcado e tudo isso, mas terá vendido alguns desses espaços na cidade e a partir daí ficou responsável pelas decorações de Natal. Ora, com esta exibição de marcas que há por toda a cidade, eu não percebo porque é que as decorações de Natal, aquelas que estão tipo na Avenida da Liberdade e nem sítios tradicionais, são daquela pinderiquice monumental. O Ricardo gosta de ver daí as a iluminações nas importância ruas? deste assunto. Não gosto porque, como Não tem alguém... espírito natalício. Não é isso. Não. Aliás, isto não tem nada a ver com o espírito natalício, antes pelo contrário. É como alguém cujo rendimento vem em boa parte da publicidade. Custa-me ver Lisboa... É um desvio de fundos. Não, acho... É uma concorrência que eu não preciso, porque ainda no outro dia houve um carro que andou a fazer corridas em Lisboa porque uma marca pagou para fazer corridas. Agora é uma marca que paga para acender luzes. Eu espero sinceramente que a minha vida na cidade não esteja a atrapalhar as operações publicitárias da cidade de Lisboa. Mas fecharam a Praça das Flores, sim, também nós temos, para fazer uma... já nos basta a concorrência do José Mourinho e do Cristiano Ronaldo. E agora Estou uma cidade seguro que inteira a roubar-nos fundos que os departamentos de marketing E os têm. mupis que cantam. Há mupis que cantam. Eu vi um mupi com um berrete Pois. à vinda para cá. Lá está, são coisas que eu não consigo fazer. Não sei Eu não consigo vou oferecer. exprimir a solidariedade. Os mupis com cantam, os o táxis Ricardo Araújo Pereira. têm televisões, não se pode estar sossegado em lado nenhum. Pois, é isso. Esta história do capitalismo, isto é bonito. Há manhãs que cantam, não. Agora mupis que cantam, Exato. sim senhor, belo. Muito bem. Agora o caso BPN. Desde a última reunião deste Governo Sombra, muita coisa aconteceu. O Presidente da República emitiu um comunicado com explicações detalhadas sobre as suas poupanças. Dias Loureiro foi a Belém garantir que não tem nada a ver com o que aconteceu no Banco de Oliveira e Costa. O 24 Horas fez uma manchete a noticiar a doação de 15 mil euros pelo banqueiro, agora preso preventivamente, para a campanha de Cavaco Silva. E Cavaco disse não ter razões para duvidar da palavra de Dias Loureiro, que permanece no Conselho de Estado. Ricardo Araújo Pereira, por onde é que começaria a desenrolar este novelo? Eu, talvez pelo episódio mais terno, para mim, que é o do divórcio do Oliveira e Costa. Eu gosto muito daquela história. Ele era casado há 42 anos com aquela senhora e divorciou-se e ficou tudo para ela. E isso é uma coisa que me enternece. Eu acho enternecedor isso, porque é uma espécie de... É o rigoroso oposto do golpe do baú, não é? Porque normalmente o golpe do baú é casar para ficar rico e aqui é divorciar-se para que o cônjuge enriqueça. Já é a nova lei do divórcio. Pois é isso. Acabou a culpa, acabou Sim, o conflito. acabou. A pessoa divorcia-se e fica com uma fortuna. Agora preocupa-me que se esteja a acusar de crimes horríveis uma pessoa com este espírito de altruísmo, com esta capacidade. Mas todo este caso é fascinante. Nomeadamente, acho que valia a pena também recuperar um bocadinho a entrevista do Dias Loureiro à televisão, porque é a primeira vez que eu vejo alguém ir orgulhosamente a um canal assumir a sua absoluta incompetência. Foi o que fez o Dias Loureiro. O Dias Loureiro foi para lá dizer que ele presidia aquilo, mas não sabia de nada. Ele realmente olhou para as contas que ele tinha que assinar e não percebeu lá umas coisas. Foi ter com o Oliveira Costa e o Oliveira Costa explicou-lhe que ele não percebia nada de contabilidade. E basicamente, o Dias Loureiro também foi ter com o Banco de Portugal e a pedir ao Banco de Portugal para supervisionar, portanto, as empresas... Essa é a parte da história que tem versões contraditórias. Tem versões contraditórias, mas eu estou a acreditar completamente na versão do Dias Loureiro. Como Presidente da República. Como o Presidente da República. Então, me põe na pele Cavaco e realmente chegou lá e disse, pois, faça-me o favor de supervisionar aquilo que está... O que é uma coisa que faz tanto sentido, porque, como, sei lá, o Sr. Joaquim Oliveira, que é o dono da TSF, chegar aqui e ir ter com a entidade reguladora da comunicação e dizer, entidade, por favor, veja lá o que é que se passa ali com a TSF. Ou entidade, é bonito. Eles não dizem assim. É senhora entidade. Já não vi isto desde 2001, disse aí nos passos. Ou entidade. Ou entidade. Senhor entidade. Por favor, veja lá o que se passa aí com a TSF. Eu acho que sim, eu acreditei muito no Dias Loureiro. Acho que foi um discurso muito plausível. E foi de uma grande modéstia. Eu gosto porque é democrático. Quer dizer, eu sempre tive aquela sensação de que ser banqueiro, ser um grande empresário é uma carga de trabalhos, é preciso ter uma capacidade grande. Afinal, basta não saber de nada. E qualquer pessoa pode ser um empresário, afinal. E a dimensão política que o assunto ganhou? A dimensão política, parece que o Presidente da República fez aquele comunicado como uma espécie de medida preventiva. Ou seja,
A verdade é que em público, isto é, nos jornais e na opinião pública, nunca apareceu o nome do Presidente associado diretamente ao caso BPN, nem a nenhuma irregularidade. O que há é várias pessoas que eram dos governos dele, ministros, secretários de Estado, etc. E, de facto, havia muita gente do PSD no BPN. Agora, os termos em que o comunicado foi feito e a especificação do sítio onde o Presidente e a mulher têm contas e não têm contas, e esteve ligado e não esteve ligado, parece-me das duas uma. Ou, de facto, há qualquer coisa que nós ainda não sabemos e que o Presidente quis já preventivamente pôr-se fora disso. Fala-se de várias coisas nos jornais, fala-se tudo na própria filha do Cavaco ter alguma ligação com a sociedade, como é a SLN, não é? A Sociedade de Luz de Negócios, etc. Ou então o professor Cavaco está a perceber em que medida é que deste julgamento, que ainda não é um julgamento, mas deste processo, se está a fazer verdadeiramente o processo ao cavaquismo. Isso está... mas isso é a velha tese da cabala, que aparece sempre, quer dizer, nunca pode haver nada se não tem nada a ver com cabala. Não tem nada a ver com cabala. É o contrário da cabala, ou seja, isto são casos reais e o que está aqui em causa é uma série de pessoas, das chamadas elites, criadas pelo PSD, de pessoas que não eram conhecidas, etc., que apareceram à volta dos governos de Cavaco, em cargos de poder e depois em cargos em bancos, empresas, etc., e que muitas delas estão aparentemente aplicadas, em grau que nós ainda não sabemos, em coisas discutíveis e, portanto, isso, evidentemente, mancha a posteriori o legado do Cavaco, sobretudo quando o Cavaco é uma pessoa que sempre se apresentou como sendo sério e que ninguém, nem nenhum de nós acredita que ele tenha alguma coisa a ver mas com... Mas para quem tem ainda a memória das manchetes do Independente, acho que nesse aspecto o cavaquismo já estava devidamente manchado. Não quero-te lembrar que o Independente ficou com fama bastante injusta de inventar a maioria das coisas, quando a maioria dessas coisas eram verdade. Mais do que isso, houve depois aquela notícia sobre as doações feitas por Oliveira e Costa à campanha de Cavaco e talvez fosse essa uma das razões para esse ataque preventivo. Eu acho que isso é notícia, mas não acho que revele... É sacanice também. É um bocadinho. E não acho que revele nada, quer dizer, e se for ao BES e ao BPI e ao BCP, vai-se lá encontrar apoiar os outros candidatos também. Com essas doações. Eu isso não acho muito significativo, mas acho que a reação do Cavaco Silva, de facto, foi despropositada. E acho que é contraproducente. É da mesma maneira que o Dias Loureiro, quando está na televisão, elogiar muito o Oliveira Costa e dizer que eu não acredito que ele tenha feito, ele é tão bom rapaz, não acredito que tenha feito nada disto para um enriquecimento pessoal. Há uma história o Cavaco Silva pode cair nesse mesmo... Há uma história estranha. Nós, a semana passada, estávamos a interpretar a ironia e agora temos também aqui uma afirmação do Presidente que nós não percebemos quando ele indica que não tem poderes para demitir um membro do Conselho de Estado, não se percebe se ele quer dizer não e não há razões para se demitir, ou se está a dizer subtilmente eu não tenho poderes, mas se o senhor se quiser demitir, esteja à vontade. Sim, claro mas aquele solenemente, ele disse-me, como é que foi? Confirmou-me solenemente, ou disse-me solenemente... Quero lembrar uma outra notícia que vinha no jornal e que eu já não me lembrava, que quando Paulo Portas era membro do Conselho de Estado e foi suspeito no caso da Moderna, o Dias Loureiro defendeu a demissão de Paulo Portas, porque evidentemente um membro do Conselho de Estado não podia ser suspeito de nenhuma, e portanto eu acho que... Eu não acho que Dias Loureiro se deva demitir do Conselho de Estado. Só acho que se ele der conselhos sobre finanças ao Presidente, o Presidente não deve acatá-los, porque ele nunca sabe nada do que... Mas deixa-me só uma nota positiva. Posso dar só uma nota positiva, que em todas as crises há sempre algo positivo, e de facto se não tivesse esta crise mundial não tínhamos tido o privilégio de estar aqui tão divertidos com este regabof, pelos vistos, que é o BPN. Suspeito que vamos ter folhetim para vários meses. Outro facto da semana, a visita de Xanana Guzmão a Portugal, uma visita que talvez tivesse ficado votada à indiferença, não fosse o caso de um artigo de Pedro Rosa Mendes no Público ter vindo exprimir em público precisamente aquilo que já há algum tempo se suspeitava, que Timor-Leste corre o risco de se tornar mais um Estado falhado. O que é que este artigo trouxe realmente de novo, João Miguel Tavares? Bom, acima de tudo, eu acho que ele é extremamente importante, sendo escrito por quem é, porque realmente o Pedro Rosa Mendes é um dos Vive há 2 anos em Timor-Leste, e além disso é um dos nossos melhores jornalistas e grandes repórteres, né? É uma daquelas pessoas que ainda acredita realmente, penso eu, no lado mais nobre da profissão e que mergulha nas coisas e que está lá e que vive as coisas, além de escrever magnificamente. E portanto,
já havia alguns sintomas disto, mas nunca ninguém tinha tido a coragem, acho eu, de expor com este tipo de clareza. E acho que basicamente a coragem que ele teve foi de aquele lado um bocadinho muito emocional, que era aquela relação de Portugal com Timor, cheinha de boas intenções, mas aqui, se calhar como no Iraque e como em muitos países, o mito do nation building, de facto, não passa do mito. O que é que correu mal em Timor, Pedro Mexia? O que eu acho interessante é que nós, o artigo, o texto do Pedro Rosa Mendes é muito importante porque é um daqueles textos, daqueles acontecimentos que marca, ou seja, antes do texto ter sido publicado, aquilo não era tão evidente para nós, ou seja, nós podíamos... Sim, mas Pacheco Pereira já tinha dito tudo aquilo. Tínhamos muitos sinais despertos, mas foi preciso alguém que conhecia o terreno fazer aquele diagnóstico tão terrível e que mexe em todos os aspectos, desde a situação económica do dia-a-dia até questões da identidade, da existência ou não do povo malber, das questões da língua, do petróleo e tudo isso. Portanto, aquilo é de facto uma visão absolutamente tétrica de Timor. É verdade que o que acontece em Timor é um caso extremado de termos caído na realidade. Ou seja, foi um caso, e eu contra mim falo, porque também estive nas manifestações e nas correntes humanas e não sei o que mais, mas nós tivemos perante Timor uma espécie de último rebate de culpa colonial. Mitificámos aquele território, aquelas pessoas, o suposto patriotismo ou não dos timorenses. Ora, e quando aquilo era um Estado exíguo, com vizinhos problemáticos, com lutas internas que aparentemente se mantêm, fações rivais, ideológicas, étnicas, etc. E, portanto, do ponto de vista objetivo, sei que isso existe, aquilo seria sempre um projeto político altamente duvidoso. Ainda por cima, parece que nenhum dos líderes timorenses também tem, apesar de tudo, a estatura que nós lhe atribuíamos, embora, por exemplo, Xanana Guzmão é uma figura simpática, etc., mas não é exatamente um líder entusiasmante. Ramos Horta é uma figura um bocadinho mais sinuosa e, portanto, não parece que de facto haja grande razões de esperança para o futuro de Timor-Leste. Aquele entusiasmo romântico todo foi um equívoco? Quer dizer, o entusiasmo romântico, aparentemente, neste momento, tendo em conta que se trata de um país que, não tendo problemas de dinheiro, mesmo assim não consegue avançar, dá uma sensação que nós estivemos muito entusiasmados com o Timor-Leste porque, aparentemente, somos almas gêmeas. Eles... Basicamente parece que a administração portuguesa continua lá. Quer dizer, eles estão a fazer uma homenagem muito sentida. Parece que, do ponto de vista económico, o país é viável, mas aquilo não avança. Bem, já estamos nos momentos finais de mais esta reunião do Governo Sombra. Agora os decretos para a próxima semana. O João Miguel Tavares reincide ao decretar que se continua a olhar para a política americana. Desta vez porquê? É porque eu sinto algum afeto e algumas saudades daquela campanha eleitoral e como vocês nunca escolhem os Estados Unidos para tema principal, eu insisto em decretá-lo aqui no fim. Não, mas acima de tudo a razão central desta vez desculpa, a razão central é... Não é preciso razão. Para que é razão? Basta a emoção, como aliás não basta nada a emoção. se viu em relação a Timor. É para ver que, anterior. Acima de tudo, o Obama, de facto, vai muito rapidamente começar a desiludir a nossa esquerda, que já começou. Que o apoiou. Ainda não tomou posse, que o apoiou tão entusiasmadamente. E era a escolha de Clinton, que apoiou a guerra, tanto a escolha de Hillary Clinton como do Robert Gates para se manter como secretário de Defesa, isso mostra que ele é tudo menos uma pombinha, como se calhar alguns queriam fazer, que é como parecia evidente pelo seu discurso. Mas é um bocadinho, acho que vale a pena continuar muito atento aos Estados Unidos para ver isso. O Pedro Mexia decreta, por seu lado, um regresso aos clássicos. Sim, porque tem havido uma política de edição muito interessante em Portugal de clássicos greco-latinos, nomeadamente. Enfim, esqueçamos agora os gregos e concentramos-nos nos latinos. Esta semana, os gregos de má memória. Foi agora publicado na Cotovia as Odes de Horácio, uma tradução de Pedro Braga Falcão, e isto que pode parecer uma coisa que interessa a 5 pessoas, e na verdade interessa a 23, mas o Horácio é um dos maiores poetas da nossa cultura. Ele viveu no tempo de Augusto, no princípio, mais ou menos na altura do nascimento de Cristo, e há uma série de
de referências poéticas e não só poéticas que têm a ver com a vida e com a obra dele que nós ainda utilizamos. Por exemplo, o patrono dele chamava-se Mecenas, uma palavra que entrou na linguagem comum. Há versos ou expressões dele, desde a Aurea Mediocritas até ao famoso Carpe Diem, que não foi inventado pelo Robin Williams. Não foi, é um facto. E é curioso que o Horácio, enquanto escrevia alguns poemas mais importantes, era um funcionário do Ministério das Finanças. O que prova que no Ministério das Finanças podem fazer bons poemas. Mas dos que não usava a palavra stagnare. O Ricardo Araújo Pereira recorre ao também canal Memória. Sim, exato. Para uma vénia ao mestre. É também o regresso aos clássicos. Sim, saiu em DVD o tal canal. Que é uma série, enfim, que toda a gente se lembra, mas que ainda assim pode ser vista com alguma dificuldade, porque o tal canal é de 84 e nessa altura estávamos em crise profunda. Portanto, é apropriado sim. ser relançado. Não, acho que pode haver, as pessoas podem ter alguma dificuldade em relacionar-se com aquela realidade, aquilo da moda crise, vestidos feitos com sacos de plástico, não havia dinheiro, a culinária feita com... Enfim, os clássicos são sempre atuais. Isso é o que nos vale, Está feita a reunião do Governo Sombra. Para a semana, a esta mesma hora, voltam a encontrar-se aqui Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.